PEC da blindagem. Os caras perderam qualquer vergonha na cara. Vamos pegar uma regra que existiu de 88 a 2001, que é comprovadamente prejudicial, que é comprovadamente corporativista, que é comprovadamente vergonhosa e vamos voltar ela para valer. É isso que aconteceu no Congresso Nacional ontem, no dia 17/9/2025. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês agora. Então, na Constituição Nacional de 88, e isso durou até 2001, tinha uma regra que era uma regra que blindava os deputados e senadores de serem processados. Os deputados e senadores hoje têm o que eles chamam de foro privilegiado. E isso tem algumas justificativas importantes para existirem. Então, eles só podem, por exemplo, ser julgados pelo STF. Porque são pessoas de muita exposição e porque o número de casos que essas pessoas podem tomar, o número de processos que essas pessoas podem tomar é muito grande. Então, em democracias do mundo inteiro tem que existir um certo tipo de proteção para esse tipo de deputado, senador, para essas pessoas públicas, porque senão a vida do cara não acontece. Isso é meio que um consenso nas democracias do mundo inteiro. Mas o que foi aprovado agora foi um negócio diferente. Então, qual que é a ideia? A ideia dessa PEC é que um deputado e senador só pode ser investigado e depois processado se essa investigação, e inclusive preso, tá? Preso em flagrante, se essa investigação for aprovada pelo Congresso. Então vamos dizer assim, ó, tem um deputado chamado, que o apelido é Mamadeirinha. Então imaginem que tem um deputado hipotético chamado Mamadeirinha. E esse deputado hipotético chamado Mamadeirinha, pode ser Mamadinha também, mas acho que Mamadeirinha faz mais sentido. Ele cometeu um crime. Então, por exemplo, ele assaltou uma padaria. Então nem vamos pegar um crime, mas ele assaltou uma padaria. E ele foi preso em flagrante. Então ele foi preso assaltando essa padaria. Os policiais chegaram e disseram: Mamadeirinha esteja preso. Tá bom? Beleza? O Mamadeirinha é deputado federal. Então o que vai acontecer? Mesmo a prisão em flagrante, ela vai ser votada pela Câmara e a Câmara vai dizer se essa prisão faz sentido ou não. Ou se a investigação tem que continuar ou não. Ou se o julgamento tem que acontecer ou não, tá? Então, o plenário da Câmara vai votar se aquele crime tem que ser avaliado, tem que ser julgado ou não, beleza? Para vocês terem uma ideia do nível da discussão, o Nicolas Ferreira, e aí eu estou citando o Nicolas Ferreira porque ela é a cara do processo, não por causa do exemplo de uma madeirinha que eu dei antes. Então o Nicolas Ferreira, ele deu uma declaração dizendo assim, ó, um deputado que cometeu um crime vai ser julgado? E a resposta do Nicolas Ferreira foi sim, desde que essa casa, a Câmara dos Deputados, decida votar para esse cara ser condenado. Ou seja, a gente não está falando de julgamento, a gente está falando de votação. E os deputados são tão covardes, mas tão covardes, mas tão covardes, que eles acrescentam um segundo passo a essa PEC. E o segundo passo é, a votação ainda é sigilosa. Então, voltando ao nosso amigo Mamadeirinha que estava assaltando a padaria. Eu, como deputado, eu posso votar para que o Mamadeirinha não seja julgado, porque ele é deputado, e o meu voto vai ser secreto. Então, a população não vai saber no que eu votei. A população vai saber que o Mamadeirinha não vai ser julgado. Então, o nível de escárnio com a população brasileira desse tipo de votação é gigantesco. Esses caras, eles perderam a vergonha, tá? Não existe vergonha nenhuma quando eles aprovam uma lei dessa. É um salvo-conduto para cometer crime. Então eu posso cometer o meu crime que eu só vou ser julgado se o Congresso permitir. E o que é mais importante é que eles expandem isso ainda para os presidentes dos partidos. Então os presidentes dos partidos também estariam blindados. Beleza? Vamos lá.
Então, Emílio, mas isso tem algum efeito real? E a gente tem dados que mostram isso. Então, de 1988 a 2001, o tipo de votação ou o tipo de proteção oferecida aos deputados e senadores era esse tipo. Então, se eu quisesse processar um deputado ou senador, ou se a Procuradoria-Geral da República quisesse ir atrás de um senador ou de um deputado, ela teria que pedir autorização do Congresso. Isso aconteceu de 88, do começo da Constituinte, até 2001. E olha que interessante, nesse período foram feitos 250 pedidos de processos criminais ao STF. Então, mesmo com a proteção do foro privilegiado, entraram em votação secreta 250 pedidos de abertura de processo criminal contra deputados e senadores nesse período de 1988 a 2001. 250. Desses processos, apenas o processo foi aberto. Em 249 casos, a Câmara dos Deputados votou contra a abertura do processo no STF contra um deputado ou um senador. 249 negativas a 1. Tem um deputado do PT que votou favorável à mudança a favor da blindagem, então ele quis que a blindagem existisse, que ele disse a seguinte frase: toda a profissão é corporativista, porque a minha não é. O corporativismo existe em todos os lugares, por que entre deputados é errado? A gente não precisa nem falar dos deputados do PL, esses iam votar pela blindagem com certeza. A gente não precisa falar da bancada da bala, da bancada do... Eles são corporativistas, ponto. A esquerda, ou parte da esquerda, ou parte do que se define como esquerda ou centro-esquerda, votou pela blindagem. A gente vai discutir no próximo vídeo por que isso aconteceu. A gente vai discutir, inclusive, os efeitos que isso tiveram. Mas os caras estão criando uma lei para se proteger, para impedir que os processos aconteçam. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais legal para eles? É que isso acontece para todos os crimes. Então, uma madeirinha, ele pode se proteger do roubo da padaria. Uma madeirinha, ele pode se defender. O nosso deputado hipotético, uma madeirinha, tá? Deputado hipotético, uma madeirinha. Eu não estou imputando crime a ninguém. Uma madeirinha não existe. É só uma invenção da minha cabeça. Uma madeirinha poderia, por exemplo, matar alguém. Uma madeirinha, por exemplo, poderia cometer um crime sexual contra alguém. E a investigação só aconteceria se os outros deputados achassem que deveria acontecer. Então, o nível de impunidade proposto é esse. E se você que está assistindo não está revoltado com essa situação, eu não sei mais o que vai revoltar a gente. Esse é o pior congresso da história. É o pior congresso da história. Esses caras não fazem nada pela população. E quando a gente fala que a gente vive numa democracia burguesa, de representatividade desigual, o que a gente está falando é isso. Ninguém está preocupado com você. Ninguém está preocupado com o seu salário. Ninguém está preocupado com a jornada para diminuir a jornada de trabalho. A única coisa que esses caras estão preocupados é em proteger o deles e eles mesmos. É a pior bancada da história. E eu garanto para vocês que dependendo do resultado da eleição do ano que vem, tudo vai mudar. Inclusive, o ex-presidente condenado vai ser libertado. E o que aconteceu agora é só mais uma amostra disso. Tá? E a gente não tá falando nem do Bananinha virar líder da minoria para conseguir manter o seu cargo morando nos Estados Unidos e atentando contra a democracia brasileira. Beleza? Certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham ficado preocupados com o que está acontecendo e que você que está assistindo mude a sua posição. O seu papel político não acaba no momento em que você aperta o botãozinho verde da urna. Ele tá todos os dias acontecendo. Então eu vou gravar aqui um videozinho de 1 minuto falando da PEC. O que você tem que fazer é pegar esse vídeo e espalhar para todo mundo. Pode ser o meu ou pode ser de quem você acha que tem que espalhar. Por quê? Porque o nosso papel político ele acontece todos os dias e não apenas na votação. Porque senão, gente, apertou o botãozinho verde e foi viver a sua vida, os caras vão aprovar o que eles quiserem e acabou. Era isso. Obrigado. Falou. Valeu.
Tchau, se inscreve no canal, a gente tá com quase 300 mil seguidores. Se inscreve aí.